Olá, pessoal que acompanha o podcast Vem Cienciar. Hoje nosso episódio é diferenciado, porque ele não tem nenhum tema científico específico, mas a gente vai fazer uma retrospectiva aí sobre todos os episódios que a gente já fez esse ano. Eu entrei no meio do caminho, né? Eu estava olhando ali, eu entrei em setembro, eu acho, com o episódio das aves com o Vitor. Mas daí tem o Jason e o Marquinhos aí para falar mais sobre os primeiros. Lembrando também que nosso podcast, então, já falando nosso aqui, entrei no final, mas já me considero parte. Nosso podcast, que está entre os 10% mais compartilhados do mundo no Spotify, o que é uma coisa incrível. E é isso, então, vou passar a palavra aí para o Marquinhos e para o Jason. Mas, Sara, o podcast já é seu também. Né? Você já é sócia das dívidas que a gente tem aqui. Amém. Adorei. Obrigado, Sara. Bom dia, Sara. Bom dia, Jason. Estamos aí para fazer essa retrospectiva. Eu estava aqui comentando no nosso briefingzinho, antes de começar a gravar, que esse ano eu fui um pouco ausente, né? Eu estava com outros projetos aqui, deixei as coisas na mão do Jason, né? Botei uma pega, como se ele já não tivesse muita coisa para fazer, né? Tem quase nada de afazeres, eu botei mais coisa na mão dele, mas agradeço o Jason por ter tocado o barco aí tão bem nesse ano, né? Mesmo eu estando ausente. Eu estava contando aqui que alguns episódios eu não participei, né? Mas vamos lá para uma retrospectiva. Eu acho que o Jason vai ser o cara mais indicado para falar da retrospectiva, porque muita coisa eu não participei. Oi, Sara. Oi, pessoal. Oi, Marquinhos. Como a gente sempre fala, somos um time, né? Quando um não tá, o outro cobre. Ano que vem, a gente pode até comentar um pouquinho nesse episódio aqui. Ano que vem, provavelmente, eu vou dar uns calotes aqui no pessoal. Né? Tem possibilidade aqui que eu me ausente em alguns momentos por questões profissionais. Mas esses dois caras aí vão estar cuidando muito bem do Vem Cienciar. O que importa é isso, que a gente vai em 2023 para a quarta temporada, falando de ciência, de qualidade aqui para vocês todos. E hoje estamos aqui, então vamos lá, né, Sara, fazer uma retrospectiva aí. Acho que dá para começar a Sara falando das experiências dela, como é que ela está se sentindo aqui, o que ela está gostando. E a gente faz depois aí um agradecimento, uma retrospectiva, né, para os convidados externos que a gente recebeu aqui. Então, o que eu estou achando mais interessante nesse processo é justamente aprender sobre vários temas diferentes, né? Cada episódio é um tema que não tem nada a ver com o anterior. E para mim, assim, que está na graduação, é uma experiência incrível, né? Porque eu ainda estou pensando no que eu quero me especializar, ainda gosto de quase tudo, então é muito legal, porque aqui eu tenho a oportunidade de ter contato com várias áreas diferentes e com pessoas que realmente entendem desses assuntos, né? E é muito bom poder tirar dúvidas e estar tá ali entendendo melhor como funciona cada área. Então, está sendo uma experiência incrível. Eu agradeço muito, é uma honra estar aqui. Eu lembro até que no primeiro episódio que eu participei, que foi o das aves com o Vitor, né? Eu tinha recém feito a matéria de Zoologia de Vertebrados 2, que tem essa parte de aves, né? E eu tava com várias dúvidas, assim, que eu fui tendo depois que tinha acabado a matéria, assim. Porque como eu gostei muito, eu de vez em quando retomava, assim, ficava pensando, filosofando sobre o assunto. E daí vinham coisas, assim, vinham perguntas, eu ficava, mas agora como é que eu vou perguntar, né? Eu tenho mania de, às vezes, até mandar e-mail para professores, que são, tipo, meus ex-professores. Porque eu venho com as dúvidas, assim. Eu fico, eu fui sua aluna, tipo, 3 semestres atrás. E me veio uma dúvida agora, eu queria tirar com você. E daí, nesse episódio das aves, como era recente, assim, eu comecei a perguntar coisas que estavam fora do roteiro, assim. Até o Vitor ficou tipo, eita, não sabia que ela ia perguntar isso. Não te preocupa com isso, Sara, que o Vitor, eu não participei desse episódio, mas o Vitor é nosso amigo de graduação aqui, um dos maiores ornitólogos do Brasil. Ele é uma enciclopédia ambulante, então tu pode perguntar qualquer coisa para ele. A gente tem um grupo aqui que é só a galera mais próxima, assim, os amigos próximos, e estamos nesse grupo, eu, o Geis, o Vitor. A gente joga qualquer coisa ali, dá 30 segundos, o Vitor está respondendo. E ele responde, ele não precisa pesquisar para responder, ele responde. E não é só sobre aves, não, tá, gente? O Vitor é um cara que sabe de mamífero, de réptil, de anfíbio. Tu botou ali, é zoologia, o bicho sabe. Né? E um pouco da botânica também. Pois é, percebi, eu perguntava, ele respondia, eu perguntava, ele respondia, eu falei, beleza, então, né, pra que roteiro? Ô, Sara, quem deu o Zoo de Vertebrado 2 para ti ainda é o Paulo? O professor Paulinho? Não, foi o Guilherme Brito. Paulinho aposentou já, gente.
Paulinho aposentou, infelizmente. Felizmente para ele, infelizmente para nós. Paulo Simões, um excepcional professor, um ser humano fantástico. Fica nosso abraço aqui para ele. Tá na hora de a gente chamar ele para falar do livro dele, né? O Lado Delfim, né? Nossa, a gente tem que... O livro é sensacional. Eu tenho aqui, ó, uma cópia autografada aqui. Eu comprei e fui lá pedir para ele autografar para mim. Espetacular. Um grande abração para o Vitor também. Baita episódio, né? Bastante requisitado a temática. E o Vitor deu um show ali para gente. Realmente o Marquinhos não estava, mas a Sara representou ele bem, fazendo as perguntas fora do roteiro. Meus queridos também, relembrando aqui um pouco, né, pensando em retrospectiva nesse final do ano, a gente sempre faz, né, no final do ano um apanhado assim de como foi, o que precisa melhorar, e certamente a gente tem novidade aí para vocês em 2023, mas tem um episódio bem especial aqui a respeito de células-tronco, que também o pessoal mais jovem, assim, tinha muita curiosidade, pedia pra gente, mandava no direct ali do nosso Instagram, falem sobre células-tronco, e aí a gente aproveitou um pouco a questão aqui do aniversário de comemoração da clonagem da ovelha Dolly, e conseguimos contato com uma colega nossa, né, que formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no seu doutorado, e hoje é professora da Universidade da Flórida, a Helena Zomer, e ela falou para a gente, eu não me lembro, Marquinhos, se é a primeira convidada completamente externa, talvez não, porque acho que a Raquel já tinha gravado com a gente, mas enfim, a Helena é uma das primeiras, né, a falar de fora do Brasil. Foi um baita de um episódio que nos levou a top 5 ali no ranking da Apple Podcasts, né, quando foi lançado. Um grande beijo para a Helena, e talvez a gente possa até convidar ela aí para falar um pouquinho de assuntos mais específicos, porque célula-tronco é um mundo à parte, né, Sara? Não, realmente, eu lembro que eu fiz a disciplina optativa de células-tronco, e a professora, ela nem tinha um livro para seguir, assim, ela falou, surgem tantas coisas, tantas informações novas toda semana sobre células-tronco, que eu vou trazer artigos. E daí vocês leem antes de vir para aula e a gente discute os artigos, porque é muita coisa surgindo, muita novidade, e é relativamente recente, né? Então, tem muitas coisas muito interessantes sendo descobertas, e queria ter participado desse episódio aí. A gente teve convidados muito importantes aqui esse ano, e eu até me sinto triste por não poder participar de alguns episódios, né? E a gente tem alguns convidados, Jason, amigos nossos aí que estão no exterior trabalhando com ciência, com biologia, que a gente pode convidar, cara, que a gente acaba, né, ficando muito atento ao que está aqui ao nosso redor, né? Mas, por exemplo, o Chico Deben é um cara que está trabalhando, né? Está no Canadá agora trabalhando lá com biologia, né? Então a gente pode convidar um cara muito próximo que foi aluno do Jason, né? A gente pode chamar ele para fazer um episódio aí também, né? Com toda certeza, não nos falta opções, assim, às vezes as agendas dos convidados são complexas, as nossas também não são muito fáceis, né, por questões profissionais, como o Marquinhos fala sempre aqui nos episódios para vocês, esse aqui é um trabalho voluntário que primariamente a gente utiliza às noites ou os finais de semana, né, agora no presente ano a gente conseguiu acertar aí alguns diazinhos durante o período vespertino para gravar, mas tem todo aí o período de divulgação, de edição de áudio que a gente tem que fazer extra classe, né? Porque é um trabalho voluntário aqui por amor, como o Marquinhos sempre fala. Mas a gente samba daqui, samba de lá, acaba acertando e, né, alguns deles já estão aí disponíveis para falar com a gente em 2023. O Chico, com certeza, acho que é um cara que dá para a gente chamar também, mais um convidado externo aí. E aí o outro, Marquinhos, seguindo a ordem, uma ordem mais ou menos cronológica, tu tavas, né? Que nosso Rafael Bittencourt, professor da Unisul, que a gente falou de ayahuasca. Nosso poeta, claro, tava. Inclusive, recebi esses dias aqui o livro do Rafa, fiz a compra ali, né? Lá no episódio ele divulga o livro, gente, quem quiser, poesias muito legais. E o Rafa falou pra gente ayahuasca, um cara que desmistificou um pouco isso, né, Jason? Essa história do que é, né? Essa bebida, né? Que tem um valor... me fugiu a palavra aqui, mas tem um valor ritualístico, né? Uma questão
de crença até, né, de religião e tal. Então, né, para algumas populações indígenas, né, aprendi com o professor Bruno aqui, nosso colega, que a gente não fala de tribo, né, indígena, população indígena, povos indígenas. Então, o Rafa esclareceu muito bem aqui. Eu tirei muitas dúvidas com ele naquele momento, né? A gente já tinha ouvido falar alguma coisa sobre a ayahuasca e tal, mas ele, né, desmistificou realmente, né, o que é, né, essa bebida, né? Até, né, Marquinhos, deixar um abraço aqui para nossa querida Ingrid Sateremaué, né, que já gravou aqui conosco. É um dos episódios mais escutados da história do Vivenciar. E quem puder dar uma visitada ali no Instagram dela, ela tá com um pedido especial para vocês ali, tá precisando de uma ajudinha. Então, se puderem, acessem nosso Instagram ali, procurem o Instagram da Ingrid e dá uma corridinha lá no perfil dela, né, que vocês vão contribuir bastante aí com uma pessoa excelente. Gente, eu não sei se tá na ordem aqui dos episódios que vocês estão falando, mas teve um título que me chamou a atenção, que foi Tem um dragão na minha garagem. Do que se trata esse? Do que se trata isso? Jason, acho que a gente vai ter que repensar aqui a permanência da Sara. Sara, isso é um capítulo de um livro do Carl Sagan, que chama Mundo Assombrado pelos Demônios, e que é um livro que a gente indica, não sei se você já ouviu falar do livro, se já leu. Se não leu, né, você vai ler, porque, cara, é um livro, a gente fez já 2 episódios sobre o livro, né, um sobre o livro e outro sobre esse capítulo especificamente, e é uma fábula, assim, falando um pouco sobre pseudociência, né. Então, é um livro que eu sempre indico para os meus estudantes aí lerem, para entender essa diferença entre ciência e pseudociência. Por que a pseudociência é tão mais atrativa, né, tão mais legal do que a ciência de verdade, né, porém, ela não é verdadeira, né? Então, por que homeopatia não é ciência? Por que astrologia não é ciência, né? Mas Um Dragão na Minha Garagem é uma fábula bacana, que é contada pelo Carl Sagan nesse livro, sabe? E fica tranquilo, então, que você vai receber esse livro de presente aqui. O Vicenciar vai te dar essa cópia do livro de presente. Fica tranquilo, você vai receber na sua casa. Amém, obrigada. Também quero uma caneca do Vicenciar que eu ainda não tenho. E a cabeça que a gente vai mandar fazer. Baita episódio esse, porque realmente, como o Marquinhos explicou aqui, o livro é sensacional, né? O livro é espetacular, né? Carl Sagan, todos vocês conhecem, mas esse capítulo especificamente, ele inclusive deu origem, Sara, ao famoso, né, podcast lá do Dragões de Garagem, né? Outro cara que eu gostaria de agradecer bastante aqui, que a gente já fez esse agradecimento no Instagram, mas vale a pena mencionar ele aqui no nosso episódio de retrospectiva, é o meu querido amigo, professor da Universidade Federal do Sergipe, José Ronaldo Santos, que é o episódio mais escutado de 2023, 2022, aqui no nosso podcast, né? Bateu todos os recordes aí, e ele falou sobre Parkinson, né? Realmente o Ronaldo tem uma experiência muito grande. Eu lembro dele novinho ainda, quando fazia doutorado na Federal do Rio Grande do Norte. Ele já sabia muito sobre as vias neurobiológicas do Parkinson, entendia muito sobre a clínica e desenvolvia trabalhos experimentais com ratos de laboratório, né? E depois ele terminou o doutorado e acabou passando num concurso para professor lá na Federal de Sergipe, onde hoje ele chefia um grupo brilhante lá de pesquisa, já tem doutores formados, né, publica muito bem, e o cara realmente falou de uma temática que aparentemente a sociedade está querendo ouvir muito, né, pelo jeito, estava discutindo com a Sara aqui no nosso briefing, pelo jeito, as pessoas conhecem outras que apresentam parkinsonismo, né, na sua família, nos seus amigos, na sociedade que ela convive, e aí acaba tendo um interesse científico e, de repente, não tem onde sanar essas dúvidas e correu aqui para o nosso podcast, né? Então, o Ronaldão aqui arrebentou esse ano. Grande abraço, Ronaldo. Seguindo também, a gente tem que falar das abelhas, né? Recebemos a doutora Márcia Regina Faita aqui para falar de algo que uma temática que, né, tem muito a ver com o momento atual, aquilo que a gente passou nos últimos anos aqui no Brasil, com a liberação extrema de agrotóxicos para tudo que é lado, né, que está impactando na vida das abelhas, que são as polinizadoras mor da nossa natureza, né? Então, ela
ela deu um show aqui, realmente falou do projeto de extensão que ela está envolvida, falou das pesquisas e falou das nossas queridas abelhinhas. A gente deixou aqui no ar a promessa de chamar ela no futuro também, de falar de temas mais específicos, e não sei o que vocês acham aí, mas podem deixar no nosso Instagram, se vocês gostaram do nosso episódio e se querem saber alguma coisa específica sobre as abelhas, ou sobre insetos polinizadores, enfim, deixe para a gente lá no Instagram. É importante falar isso, porque para os nossos ouvintes saberem que eles têm opinião também, eles podem ir lá e pedir temas, né? Que a gente vai correr atrás para fazer um episódio bem legal sobre. Então, esse foi pedido pela Raíssa, que quer dizer, mais pessoas pediram, mas eu lembro que a Raíssa pediu, que é a nossa ouvinte número 1 aqui, né? Que ganhou, ela tá sempre ali, ouve os nossos episódios todos, é a primeira a ouvir, e tá nos nossos sorteios. Então, um beijo, Raíssa, minha aluna ali do curso, e acho que esse ano ela vai alcançar o objetivo dela de passar em medicina aí. A nota dela foi boa pra caramba, a gente tá feliz pra caramba com a nota dela, né? Vamos lá, logo vai ser divulgada no Biológica. Um beijão para a Raíssa, realmente uma grande incentivadora nossa. Não estava sabendo dessa excelente notícia, então vamos ficar na torcida aí para que dê tudo certo, que ela venha a se tornar uma futura acadêmica de medicina, porque vai ter o perfil para ser uma excelente médica mesmo, né, Marcão? Muito mesmo. A Raíssa, ela tem perfil para médica, né? Vai dar tudo certo. Estava esperando aí na expectativa, mas a nota dela foi muito boa. Acho muito provável que dê certo. E, Sara, com certeza é verdade isso que você falou, que os nossos ouvintes têm muita voz, sim, contanto que outro episódio que a gente tem que comentar aqui e agradecer o convidado externo foi realmente também por pedido de pessoas para nós, no direct ou nas mensagens lá do Instagram, que é sobre buracos negros. A gente tem na nossa história aqui pouquíssimos episódios na área da física, e ainda mais, né, tão específico assim de astronomia. E aí a gente chamou o nosso querido Paulo Wesley, né, que é criador lá do @Mundo Exato, né, que é um canal de divulgação científica bem legal que tem lá no Instagram. E ele é mestre em matemática e veio aqui e falou para a gente sobre os buracos negros. A gente também tem contato, né, com ele via rede social e vamos ter que acionar ele provavelmente no ano que vem, né, em 2023, para falar de outras temáticas específicas, assim, além da minha querida doutora Kelly, Fátima Ubrecht, beijo, Kel, que também pode ajudar a gente com uma consultoria externa aqui no próximo ano em temas específicos de física. Acho que aqui é uma pessoa que a gente explora pouco, hein? De explorar mais, hein? Para quem não sabe, a Raquel é companheira do nosso amigo Jason aqui. A gente está explorando pouco, ela sabe demais, cara. Doutora em física, fez esse episódio com a gente de acelerador de partículas, foi sensacional. Foi muito legal. Bom, seguindo a lista, também a gente tem que agradecer, né, a mestra em engenharia ambiental, a Eduarda Piaia, que fez um episódio que era um interesse específico meu, talvez do Marquinhos, da Sara também, mas eu estava fuçando a literatura científica para tentar alguém que pudesse vir falar disso conosco, que é a temática dos resíduos urbanos e do lixo. Assim, me dói o coração realmente sair andar aqui em Florianópolis, seja ao redor da universidade, seja no centro da cidade, ou mesmo nas nossas belíssimas praias, e a gente olhar a quantidade de plástico jogado no chão, papel, resíduos urbanos, que, bom, para quem não sabe, nós estamos agora num período meio excepcional, assim, diferente do que deveria estar acontecendo aqui em Florianópolis. Está chovendo pra caramba, né? Estamos sofrendo aqui com inundações, pessoas isoladas, e a gente aí vê esse plástico que foi jogado pelas pessoas, ele de alguma maneira vai via o esgoto, ele vai para o córrego, ele vai para o manancial, ele vai para o mangue, ele vai para a praia, e aí essas chuvas todas traz toda essa lixarada de volta, né, causa doenças, causam problemas para a sociedade. Então, o episódio tem muito esse sentido de tentar educar um pouco as pessoas. Pô, cuida do teu lixo, cuida do teu resíduo, tenta reciclar, tenta diminuir um pouco o consumo de plástico, né? Vamos cuidar um pouquinho melhor do nosso meio ambiente, da nossa sociedade, né?
A gente passou agora também, recentemente, um período de eleições, as pessoas jogando aqueles famosos santinho de candidato, adesivo no chão. Pô, né, 2022 aqui, a gente pensando em carros voadores, falando de tanta coisa legal na ciência, e ainda, infelizmente, né, a sociedade pouco se liga para essa problemática toda, que inclusive vai gerar outra coisa que a gente vai falar no ano que vem, que é o microplástico. Né? Esses plásticos vão parar em lugares, por exemplo, no mar, e eles são quebrados em pedaços menores de plástico que vão virar umas bolinhas tão pequenas que acabam sendo, então, absorvidos por peixes ou outros organismos aquáticos, e depois a gente se alimenta desses organismos e esse microplástico vem parar na nossa própria corrente sanguínea. Então, olhem a cadeia de problemas que a gente está gerando aqui, não só para o meio ambiente, para os outros animais, como para nós mesmos, né? Precisamos melhorar muito, né, Marquinhos e Sara, essa questão de cuidar melhor dos nossos resíduos. Cara, isso é uma parada absurda, assim, porque eu, né, trabalho em um dos cursinhos que eu dou aula, eu trabalho essa frente de ecologia. Na verdade, no meu curso eu trabalho toda biologia, mas num dos cursinhos eu trabalho ecologia também. E a gente tem hoje só 50% aproximadamente dos resíduos sólidos tendo destino correto para um aterro sanitário. Outros 50% vai para lixão, cara. É jogada, são aberto, vai para rio, vai para esgoto, né? Vai para o mar depois. Então, é absurdo. E uma outra coisa que eu queria tocar aqui, Geison, é uma coisa mais regional nossa aqui. O problema é nacional, mas aqui eu queria usar a gente como exemplo. Para quem ouve a gente, nós estamos em Florianópolis, né? A gente aqui às vezes considera a Europa brasileira, né? Acha que é um exemplo de desenvolvimento e tal. Cara, Santa Catarina tem a segunda pior taxa de tratamento de esgoto do país. Pede só para o Amapá, se não me engano. Tá? Eu acho que é o Amapá. Mas a segunda, então, segundo os dados da Casan, que é a Companhia Catarinense de Saneamento, né, de Água e Saneamento, a gente trata 15% de esgoto só. Porque as pessoas acham que às vezes tu coletar uma fossa séptica, na tua casa não tem cheiro, não sai lá por uma valinha, foi coletado em fossa séptica e é tratamento, não é? Às vezes sai da fossa séptica e vai direto para o rio, para o mar. E aqui, em Santa Catarina, 85% do esgoto vai direto para o rio, para o mar. Né? E a gente acha que é muito desenvolvido aqui. Né? E se a gente for pegar dados da SAMAI, a SAMAI, para quem não sabe, a Casan é um órgão estadual. A SAMAI é um órgão municipal. Algumas cidades, né? Então chama Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Algumas cidades do estado, ao invés de usar a Casan, usam a SAMAI, tem seu próprio órgão ali, né? Tratamento de água e esgoto. E se pegar dados da SAMAI e da Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitaristas, a gente está só em 12% de esgoto tratado. Então é uma parada absurda. Então você pensa assim, a gente está pensando em Santa Catarina, mas é uma realidade do Brasil inteiro, cara. Acho que o estado que mais trata vai tratar perto de 50% do esgoto. É absurdo, assim, né? Então, a gente tem que rever algumas coisas, né? Além dos resíduos sólidos, né? A questão do tratamento de esgoto é uma parada muito importante para a gente, porque a água ela é finita, né? Ela, uma hora, se a gente vai, né, poluindo, porque dá para tratar a água, vai chegar uma hora que não dá mais, cara, que a água está tão poluída que é inviável tratar. Nossa, é bem lembrado, né, Marcão, toda essa questão do saneamento mesmo, enfim, é triste, gente, assim, as praias estão bonitas aqui, e, bom, tem um barzinho ali na frente, na areia, né, e os caras soltam aquela quantidade de plástico enorme, porque você vai comer uma coisa, vem um talher envolvido num plástico, a pessoa solta aquilo ali, pum, sai voando, já vai para o mar. Aí tu vai numa outra praia ali, tem lá um esgoto sendo jogado direto ali de umas casas, tá lá a placa, impróprio para banho. Enfim, né, a gente pode citar aqui Beira-Mar Norte, Beira-Mar Sul, Lagoa da Conceição, vários lugares impróprios por questões de não cuidar bem do saneamento, além de jogar um monte de lixo lá, né? Triste. Precisamos melhorar muito. Ô, Jason, só um detalhe, né? A gente ainda vejo gente jogando coisa no chão, plástico, galera em carro, daqui a pouco abre, joga uma embalagem para fora, né? E aí a gente, claro que tem toda uma questão do poder público, né? Que deveria se envolver mais e trabalhar, né? Que são obras que não são visíveis, né? Então, realmente, às vezes, para o cara que está tentando uma reeleição, que está, sei lá, para ele
não é interessante, né, investir nisso, quer investir em outras coisas, mas muito desses alagamentos que Floripa tá assim, né, cara, dá uma chuva mais forte, alaga, né, um monte de rua e tal, muito é isso, né, gente, é lixo nas bocas de lobo ali, né, e tal, uma boa parte da culpa é nossa também, né, até porque falta conscientização e tal. Quer ver? Deixa eu fazer uma crítica aqui. Eu, como professor de pré-vestibular e ensino médio, a UFSC não botou nenhuma questão de ecologia na última prova dela, né? Pô, cara, como é que você não faz uma questão de ecologia? Sabe? Aí você pega a prova do Enem, ela é basicamente toda ecologia. E é bom isso, né? Porque tem que a gente botar essa noção nos alunos, né? Estudar isso e botar essa noção de conservação e tal. A UFSC, gente, o pessoal da Copérnico da UFSC, nenhuma questão de ecologia. Uma alternativa numa questão de evolução perdida lá, sabe? E nada sobre conservação. Vamos repensar qual é o objetivo do vestibular, né? Se é só mesmo a gente botar o aluno lá dentro da universidade ou se dá para a gente tentar conscientizar e fazer o aluno durante o ano estudar para coisas que, né, são interessantes e são, né, que podem trazer um retorno para a sociedade, né? Vamos lá, Lúcio, nenhuma questão de ecologia, vocês me mataram. Nossa, realmente. E eu tava lembrando que eu fiz um mini curso na UFSC também na Semana da Biologia, né? Na Semana Acadêmica, que era sobre lixo e resíduos orgânicos, né? E o destino desse lixo. E engraçado que eram muitas informações muito interessantes que, assim, todo mundo tinha que saber. E eu tava aprendendo muita coisa ali pela primeira vez, sabe? Na vida, porque eu tava fazendo aquele mini curso. Só que parece que falta divulgar isso, sabe? Mais talvez em TV aberta, não sei. Tipo, as pessoas normalmente não sabem coisas básicas sobre o destino do lixo delas, né? A gente não tá acostumado a parar para pensar sobre para onde vai esse lixo, né? Isso é triste. E às vezes a gente... um outro problema nessa questão da conservação, de forma geral, é que o problema sempre são os outros, né? A gente sempre acha isso. Eu trabalhei numa escola uma vez, que aí vieram, né, eu como professor de biologia da escola, vieram com todo um projeto de, não, vamos trabalhar aqui conservação, né, destino dos resíduos. Eu falei, gente, vocês não separam lixo. Como é que a gente vai querer botar para os alunos uma coisa se vocês... Ah, não, porque é muito ruim separar, porque não pode deixar o lixo guardado. Cara, então, a gente não tem como... O exemplo tem que partir da gente. Primeiro a gente vai fazer um projeto, então, para separar lixo da escola. Dar um jeito de onde armazenar o lixo reciclável para poder tirar, né, no momento que passa a coleta, ou então, se não passa a coleta, né, seletiva, que a gente levar. Aí depois a gente vai pensar em levar isso para o resto da comunidade. Não tem cabimento, sabe? E essa área de ecologia, né, Marcão? Acho que devido a toda essa problemática que a gente está mencionando agora brevemente, nesses últimos minutos, ela abre várias oportunidades para vocês, jovens empreendedores, né, que de repente queiram montar startups, né, para resolver alguns problemas específicos da nossa sociedade. E se vocês não têm ideia por onde começar, a gente recebeu aqui a doutora Fabiana Dornelles e o doutor Eduardo Souza e Silva, e eles falaram para a gente justamente sobre startups e deram um exemplo específico de algumas, inclusive da startup que eles mesmos criaram, né, a TechPen, que tenta ali né, utilizar nanotecnologia para fazer tratamento da dor. Marquinhos até falou nesse episódio que a gente deve receber eles no futuro para falar especificamente da TechPen, porque realmente tem uma ideia muito interessante por trás, né? Eu acho que vai dar muito certo no futuro a startup deles, mas vocês veem que, bom, a bola fica quicando para vocês que são jovens aí, que querem, porventura, de repente, tentar resolver alguns outros problemas da sociedade. Na área da ecologia, tem vários, né? Na temática de resíduos urbanos, de esgoto, de saneamento, tem várias oportunidades aí para startups de sucesso do futuro. Esse episódio foi muito bacana. Eles falaram brevemente, né, sobre como abrir uma startup e tal, e eu me interessei bastante, né, porque eu estou agora começando essa vida de tentar empreender, né, e o que eles deixaram claro para a gente é que dá para empreender sem ter dinheiro, né? Dá para você correr atrás, né? Acho que isso, então, é uma lição que fica para quem pensa em empreender. Você tem algumas maneiras de conseguir, né, botar a tua ideia em prática, mesmo sem ter o capital. Então, isso é uma das coisas mais interessantes aí. Vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre as startups.
Essa informação, creio que não circula muito ainda na graduação, né, Sara? Porque tu é meio que uma empreendedora de você mesmo, né? Em diversas facetas artísticas que você tem, mas creio que é uma coisa que provavelmente você corre atrás e faz meio batendo cabeça, né? Não existem, pelo menos nas ciências biológicas, na realidade que a gente conhece de graduação, acho que ainda é pouco falado, né? De como montar um negócio, como empreender. Ou tô errado? Não, tá super certo. Até nesse episódio a gente falou, né, que falta ter essa informação até nas escolas, porque a gente deveria ter sido acostumado com esse assunto já ali no fundamental, né? E eu até comentei nesse episódio que a minha prima de 16 anos, ela teve, umas séries atrás, ela teve matéria de empreendedorismo. E veio tarde, né? Porque a gente que é mais velho tem que correr atrás sozinho, não tem nenhuma referência, ainda bem que tem internet, né? Tem YouTube, tutorial, e daí a gente vai atrás disso sozinho, mas seria muito melhor se tivesse um apoio já desde pequena, a gente já tivesse essa noção, né, de como funciona esse mundo. Porque na graduação também não tem muito, é algo que a gente reclama um pouco do currículo do curso, assim, porque ele é muito rico em termos de conteúdo, do que a gente aprende, mas daí na prática, como é que faz, né? Como a gente vai se inserir no mercado de trabalho? Tem, tipo, uma ou duas disciplinas só que tratam disso, e mais para o final do curso, assim, então eu vejo que muita gente, inclusive eu, é bem confusa até o final da faculdade, assim, que a gente não sabe muito bem como funciona a vida real do biólogo, né, depois de formado. É um tema importante de discutir isso. E tem isso agora na sua época, sabe? Porque na nossa época não tinha nada, zero, né, de disciplinas falando sobre isso, assim. Eu tenho muitas críticas ao novo ensino médio, né? Para quem não sabe, o programa foi mudado, né? Do ensino médio, então ele foi aplicado esse ano, 2022, para os primeiros anos do ensino médio. 2023 pega os segundos, aí continua no primeiro, né? Essa nova metodologia e pega o segundo ano. E em 2024 vai para o terceirão, né? Terceiro ano do ensino médio também. E aí eu tenho muitas críticas, porque diminuiu algumas aulas obrigatórias de biologia, né? Então a carga de biologia diminuiu, a carga de química diminuiu, tal. Mas um dos pontos positivos desse novo ensino médio é dar uma autonomia para as escolas, né? E aí as escolas elas vão oferecer para os alunos uma coisa que a gente tem na graduação, para quem já fez graduação sabe como funciona, que são as optativas. Então você tem as disciplinas obrigatórias e as optativas você escolhe. Você tem que fazer uma carga de optativas, né? Mas você escolhe lá, né? Tem várias optativas oferecidas para o teu curso, no caso, né? E então é basicamente isso. E aí, uma das escolas que eu trabalho aqui em Floripa e que a gente até tem uma parceria, né, Giz, que é o AZ e o COC aqui, a parceria no sentido de que a gente pode divulgar, né, o nosso trabalho lá, né? O AZ, ele tem, né, a disciplina de criação de startup, especificamente isso, criação de startup. Tem matemática financeira, não, educação financeira básica, né? E aí tem escolas que oferecem empreendedorismo, né? Então, cara, essa é uma parte que acho que tá dando essa autonomia para as escolas e vai melhorar um pouco a médio e longo prazo, né? Essa falta cara, até de administrar o nosso dinheiro mesmo. A gente sai, Sara, da graduação e não sabe o que é imposto de renda, como é que calcula imposto de renda, como é que paga, né? Tá perdidaço, né? Então, esse tipo de coisa, eles ensinam nessas disciplinas optativas, né? Que a gente chama de eletivas ali e tal. Então, esse é um ponto positivo. Eu acho que as próximas gerações tendem a vir um pouco mais preparadas em relação a isso. Tomara mesmo, porque a educação financeira da população em geral, realmente, ela é muito baixa. As pessoas culpam muito, mas a matemática, mas tem coisas que não é só a matemática, não, realmente precisava, já que, né, as universidades aparentemente não estão focando muito nesse lado, então precisava ser falado mais cedo. Parabéns aí ao AZ, que já tem essa iniciativa, né, para os seus estudantes. E aí, meus queridos, seguindo aqui a ordem, a gente tem mais 2 episódios com convidados externos para falar, né? O 100º episódio nosso, que foi feito com o meu querido ex-orientador, aí, avô científico da Sara, professor doutor André Ramos, né? Que falou muito aqui para a gente a respeito do projeto Imagine, né? O Imagine, que é um projeto que tenta aí popularizar a ciência, assim como a gente faz aqui com o podcast. Ele faz missões, né? A lugares longínquos que não tem muito acesso ao conhecimento científico, e ele
né, faz essa imersão e leva a ciência lá para essa galera. Então, já teve aqui em populações isoladas, aqui no interior de Santa Catarina, já teve no Peru, na Europa, na África. É um projeto absolutamente espetacular. O André realmente é uma referência que a gente tem, né, dentro da área de divulgação científica, aqui na universidade, né, várias das ideias boas que a gente consegue aplicar aqui, a inspiração vem realmente dele. Então, deem uma corrida lá, escutem esse episódio. O André até contou algumas histórias específicas da vida, né, da carreira dele. Para quem não sabe, ele teve também todo aquele início tradicional, fazendo, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sendo professor da universidade, pesquisador, tendo excelentes artigos, orientando em pós-graduação, né? Eu sou um dos doutores formados por ele, e depois ele, num determinado momento da vida, que ele conta lá no episódio, ele dá uma guinada e acaba focando, então, muito nas atividades de extensão, que acabou levando ele até uma parte política, né, uma inserção aí na SBPC, uma inserção dentro da Assembleia Legislativa. Então, é um episódio espetacular, foi um prazer ter recebido o André, ainda mais no 100º episódio nosso aqui. Eu queria agradecer novamente ao André por participar desse episódio com a gente, porque é uma pessoa que eu sempre admirei. Eu não tive esse contato que o Jason teve durante toda a formação acadêmica do Jason com o André, né? Ele não foi meu professor, né? Mas pela proximidade com o Jason, eu sempre ouvia falar muito dele, li muita coisa que o André escreveu via Jason, né? O Jason que me indicava e tal. Principalmente na parte de genética de comportamento, que o Jason trabalhava, e a gente sempre, né, quando o Jason publicava os artigos lá, e na época do TCC, trazia para a gente revisava, né, Jason? A gente mora de apartamento e um revisava um artigo do outro, mas, então, uma pessoa que eu admiro demais, e a minha admiração só aumentou quando o André teve a coragem, né, porque a palavra é essa, coragem de sair do meio acadêmico de pesquisa, especificamente, que é uma coisa que muitas vezes tem um preconceito, né, com quem não faz só pesquisa, e foi para ser um divulgador científico, né? Eu ouço gente falar mal do Carl Sagan, por exemplo, né, cara? O Carl Sagan não era um bom cientista, ele era um bom divulgador científico. Às vezes é muito mais importante, né? E o André, ele é um cara que é um sensacional cientista e um sensacional divulgador científico. Então, professor André, obrigado, né? Um abraço aí, obrigado. Tomara que a gente possa fazer outros episódios com ele. Realmente o André é uma pessoa muito admirável, e eu acho muito incrível essas pessoas que têm ferramentas para ajudar o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor, e elas realmente usam essas ferramentas, né, e fazem a diferença. Porque eu vejo muitas pessoas que têm essas ferramentas, mas ou têm medo, ou se preocupam demais, né, com a opinião das pessoas, e ele só foi como um trator e fez o que ele queria fazer, né, e tá fazendo a diferença na vida de muitas pessoas aí. Obrigada, André. Que acho que é o caso do nosso episódio mais recente também, né, Sara, com a Cecília e com a Débora, que exemplifica muito bem. Elas têm uma ferramenta muito interessante devido à capacitação profissional delas, devido ao grupo de pesquisa que elas estão inseridas, e a universidade também, que elas fazem parte, né, e acabaram botando, então, isso para jogo, né, botaram um projeto aí chamado Projeto Vincular, que se propõe, então, para tentar, né, mudar para melhor a vida das pessoas com atividade física. Elas estão, nesse momento, focando aqui mais na questão dos sintomas depressivos, né, e tentando melhorar essas pessoas, mas realmente a gente viu pelo episódio que a potencialidade é enorme, né, que dá para ir para vários lados, com diferentes atividades físicas, exercícios físicos, com esportes. Inclusive, elas comentaram um pouquinho, né, durante o episódio ali, respondendo as perguntas tua e do Marquinhos, né, a respeito dos projetos de extensão que são realizados pela universidade. Eu lembro bem que Marquinhos até falou, cara, a gente, né, tem que tentar devolver um pouco para a sociedade essa benesse, essa coisa tão legal que foi a gente receber a oportunidade de estudar numa universidade top da América Latina de forma gratuita. Então, a gente teve toda a nossa formação, cresceu aqui dentro, vamos fazer alguma coisa, vamos devolver, né, um pouco desse conhecimento agregado todo para a sociedade. E o Marquinhos falou assim, o esporte é uma das maneiras com a qual a universidade consegue devolver isso para a sociedade, né, os cursos de extensão,
né? Seja judô, natação, capoeira, futebol, enfim, atletismo, né? Tem um monte de coisa que dá para fazer. Claro que né, a extensão na universidade ela é muito maior, passa até pelo hospital universitário, né? Passa por projetos como o do André, por nosso aqui e tal, mas essa parte esportiva é muito legal também. Posso ser chato aqui para fazer dar uma militada mais um pouquinho, porque a gente teve, por conta da universidade pública, oportunidades que a gente nunca teria, né, cara? Viajar. A gente viajou quantas vezes para apresentar trabalho em congresso, né? O Geison muito mais que eu, até o Geison era muito mais prolífico nessa parte de ciência do que eu. Eu já, terceira fase, quarta fase da faculdade, já trabalhava aqui, dava aula, então eu publiquei muito pouco, né? Mas o Geison era um cara que estava sempre viajando, muitas vezes a gente conseguia, né, o financiamento para viagem porque ia apresentar um trabalho, né? A gente, falando do esporte, a gente jogava tênis de graça nas quadras da UFSC. Quando é que a gente, né, nosso núcleo familiar, não conheço, né, o da Sara, mas o meu do Geison, a gente não teria condições de pagar aula de tênis, que é um esporte de elite, não. A gente pegava uma raquete emprestada e jogava tênis lá, né? Então, tem coisas que a gente, né, a universidade nos proporcionou, além, claro, de ter uma formação, ter, né, uma profissão graças à universidade. E aí eu fico muito, não sei se é triste a palavra, decepcionado, quando pessoas, óbvio que nada é perfeito, né, gente, mas quando pessoas criticam a UFSC, dizem que a universidade tem que ser privatizada, que privatizar a universidade é tirar a oportunidade de pessoas serem, né, atingirem seu potencial. Porque às vezes a pessoa não tem. Eu seria um cara que, se não tivesse a UFSC, eu não teria condições de pagar uma graduação. Minha família não tinha condições, né? Então, a UFSC me deu uma profissão, né? E a gente valorizar isso, né? Porque é um fator de diminuição de desigualdade, né? Quando você tem universidade pública. E, galera, ciência, óbvio que tem universidades privadas excelentes, pesquisadores de universidades privadas excelentes, mas, cara, me arrisco a dizer, e aí o Geison me corrija se eu estiver errado, ele está mais por dentro disso, mas me arrisco a dizer que 80% da ciência produzida, né, 90% talvez da ciência produzida no Brasil é produzida em universidades públicas, né? Nas federais, principalmente, as estaduais do Paraná, de São Paulo são muito fortes, né? A gente tem estaduais muito fortes no Rio de Janeiro, né, na Bahia, né? E, cara, não é só tá estudando de graça. Não, isso há um retorno para a sociedade pelas descobertas, pelas pesquisas, pelos projetos de extensão, pela formação de professores, por tudo, né, cara? Então, é o que faz a universidade pública, é o que faz essa engrenagem da ciência girar no Brasil, né? Se não fosse a universidade pública, cara, né, se fosse só o que é interesse privado, um monte de pesquisa não ia ser papel, porque a pesquisa de base ela é importante. Aí, às vezes, me perguntam assim, professor, por que o cara está estudando uma plantinha não sei de onde? Por que o cara está estudando um animalzinho não sei de onde? A pesquisa de base, ela traz a informação, a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, né, Jason? Ela traz a informação para que a pesquisa aplicada possa surgir. Se pesquisa de base, não tem pesquisa aplicada para desenvolvimento de medicação e tal. A pesquisa de base, ela traz o conhecimento inicial, né? Então, a importância disso, né? E, cara, se não fosse universidade pública, não teria pesquisa de base. E conectando aí no que o Marquinhos falou, vale ressaltar que a universidade pública ela oferece vários serviços para a sociedade no geral, né? Eu acho que falta chegar essa informação nas pessoas, elas acham que só quem está estudando ali que está sendo beneficiado, mas tem vários serviços. Eu lembro que quando eu estava na segunda fase do curso, teve greve estudantil. E foi um mês, mais ou menos, assim, que não teve aula. E eu aproveitei esse momento para fazer uma espécie de mini documentário, assim, falando sobre os serviços que a UFSC oferece para a sociedade, né? Então, eu fui em vários centros e entrevistei pessoas ali, né, que trabalham ali, professores ou até os coordenadores dos cursos. E eu fiquei chocada, assim, porque nem eu que estava ali dentro sabia de tantos serviços que a UFSC estava oferecendo para as pessoas de fora, sabe? Então, é importante a gente dar valor para a universidade nesse sentido também, porque ela está ali para todo mundo, não é só para quem entrou ali para estudar, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar bem a universidade pública. Exatamente. Antes do Jason falar, eu vou falar uma coisa que ele não falaria aqui. Eu convivo com o Jason, convivo com o Glauber, que já fez episódio com a gente lá em outra temporada de bioinformática, convivo com vários professores de universidades públicas, né, federais, o próprio Vitor, né, o Luiz Gustavo, um amigo nosso que a gente tem que trazer para o episódio também e tal. Cara,
praticamente todos esses caras, se fossem para a iniciativa privada, receberiam mais. Eles têm propostas para ganhar mais na iniciativa privada. Eles estão na universidade pública ganhando menos, enfrentando perrengue e tal, porque eles amam ciência, porque é aí que tem a chance de fazer ciência. Esses caras estariam ganhando mais dinheiro, né? E eu já tive muitas conversas sobre isso com o Glauber, por exemplo, né? Com o próprio Jason também. Então, o pessoal fala, tá ali porque ganha bem, não faz nada. Não, cara, muita gente está ali porque é a chance de produzir ciência. Mesmo ganhando menos, deixando de ter uma vida mais confortável para poder aplicar na prática, né, aquele conhecimento e aquela, né, paixão que tem pela ciência. Então, não é só porque é fácil, é concursado, não é só isso, cara. Marcão, durante a pandemia a gente recebeu vários ataques, né? Todo mundo já sabe as histórias. E no nosso Instagram as pessoas vinham assim, agora acabou a mamata, né? A universidade vai acabar e tal. E as pessoas que nos atacam nesse sentido, elas acham que por eu ser professor universitário, né, da Federal, eu defendo a universidade simplesmente porque se não existir a universidade, acabou a mamata, eu vou ficar pobre, eu não vou ter o que fazer. E realmente é uma ilusão, pessoas assim, a gente tem propostas de organizações privadas ou do exterior, né, de fora do país, para ir embora constantemente. Então, assim, cada um sabe o que quer fazer da vida, tem as questões familiares, né, falando por mim, né, a minha experiência pessoal, eu embarco e aguento esses perrengues todos, muito por isso que a gente está fazendo aqui agora, né, de tentar dar um retorno para a sociedade, de tentar propiciar com que outras pessoas tenham essa oportunidade que o Marquinhos, a Sara e eu tivemos. Eu também, né, o Marquinhos já falou ali, eu não teria tido condições, né, minha família não poderia pagar uma universidade particular para que eu pudesse ter uma profissão, então sei lá que caminho eu ia tomar na vida, né, não sei, talvez do lado do esporte, sei lá, nunca saberemos, mas além de tudo isso, além da gente ter toda essa parte do ensino em si, eu sou altamente suspeito a falar, porque toda a minha construção moral, cultural, ela passa por universidades federais, né? Então, hoje eu ainda vivo bem próximo à universidade, então é aquilo que o Marquinhos falou, o esporte que eu vou fazer é na universidade, a atividade de lazer que eu vou fazer é na universidade, os meus colegas, meus amigos são da universidade, né? Então, a gente vive meio que numa bolha. Eu não conheceria o Marquinhos, eu não conheceria a Sara, eu não conheceria tantas outras pessoas espetaculares que passaram aqui por esse podcast, e o Vivenciar talvez não existisse se não fosse a Universidade Federal, né? Então, vou estender aqui não só de Santa Catarina, mas a Federal do Rio Grande do Norte também, que foi bastante importante para a minha construção como pessoa, como ser humano. E vou deixar um apelo aqui para pessoas que fazem muito sucesso após a sua formação completamente paga numa universidade federal e, de repente, viram as costas para a sociedade, porque passam a se preocupar simplesmente com dinheiro, com lucro. Não, você tem que dar um retorninho, você tem que abraçar a universidade, você tem que propagandear, tem que defender ela, mesmo que vá perder algum seguidorzinho aí e tal, porque isso é aquilo que foi importante para a tua base e isso é importante para que o nosso país consiga alçar novos e melhores voos, né? Não dá para a gente usufruir de tudo isso e daqui a pouco sair atirando contra. Eu tive a oportunidade porque eu sou um ser super especial, eu mereci, meritocracia, agora acaba com tudo isso aí porque os outros não precisam mais, né? Não pode ser assim. A gente tem que realmente, eu sei fazer outras coisas, teria outras oportunidades, tenho certeza que várias outras pessoas também, mas a gente tem que pensar nos mais novos, né? Tem que pensar nessa geração que está vindo aí, nessa diminuição da desigualdade social, né? Nessa oportunização do conhecimento para todos. E, bom, andem um dia por dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, se vocês tiverem oportunidade. A cada 5, 10 passos, você vai encontrar uma pessoa brilhante, uma pessoa fantástica, que não necessariamente vá trabalhar com aquilo que ela está estudando, mas que às vezes já tem uma ideia, vai ser um empresário de sucesso no futuro, vai ser um empreendedor, vai ser um cientista, vai ser uma pessoa que vai revolucionar o mundo da internet, vai ser um youtuber famoso, porque esse ambiente, né, é extremamente importante. Estar convivendo com pessoas desse alto calibre é extremamente importante, né? Estar ali dentro, né? Só absorver por osmose
o conhecimento dessas pessoas pode te levar a lugares onde você jamais imaginou. Não por acaso, né? Esses ambientes viram inimigos declarados de governos autoritários. Defenda a universidade pública, gente. Conhecimento é autonomia, né? A gente sempre fala isso, a gente tendo conhecimento, a gente consegue tomar decisões melhores, né? Consegue, né, crescer na vida, é isso aí. Veja um exemplo clássico, Sara, né, Sara? Pô, olha só, que pessoa fantástica. Inclusive, a gente está sabendo, Sara, que teremos uma surpresinha aí para os nossos ouvintes relacionado a um livro teu agora. Podemos já dar esse aviso aqui? Cara, olha só, a gente contratou, por ver se era uma escritora. Cara, quando eu fiquei sabendo, Sara, eu fiquei admirado, realmente. Então, conta pra gente esses teus projetos. Ah, muito obrigada. Então, a gente vai fazer um sorteio hoje, galera, de um livro meu. Foi o primeiro livro que eu escrevi, se chama Vencer Alguém na Vida, tá embaçado. Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi aos 18 anos, eu tenho 5 livros escritos, né, hoje. E é um livro de autoajuda, de inspiração, também dá para dizer que é um livro, uma não ficção, um ensaio literário, onde eu falo sobre a minha visão de uma pessoa realmente bem-sucedida. Que, resumindo, é aquela pessoa que não apenas busca o sucesso profissional, mas também procura se conhecer cada vez melhor e fazer uma diferença positiva no mundo, né? Em tornar o mundo um lugar melhor da sua própria forma. E nesse livro eu baseio os meus argumentos em ideias de filósofos renomados, como Blaise Pascal, Rousseau, Platão, Sun Tzu, até Nietzsche. Né? Eu uso metáforas de física, porque na época eu gostava muito de ler os livros do Stephen Hawking. Também uso metáforas de teoria teatral, porque eu sou dessa área, cito Stanislavski. Enfim, é uma mistura de ideias concatenadas assim que convergem para uma conclusão, né? E eu sempre digo que é um livro escrito por uma adolescente muito nerd que se importava demais com tudo, né? Que queria salvar o mundo. E não que seja diferente hoje, mas foi minha primeira manifestação significativa dessa vontade, né? E é isso, então. Espero que seja útil para quem for ler, né? E que sirva de inspiração de alguma forma, porque eu acho que o objetivo principal desse livro é inspirar pessoas a inspirarem outras, né? A serem inspiração para outras pessoas. Daí, quem quiser comprar, é só ir lá na minha loja do Instagram ou me chamar no direct, @estaraqui_, e vamos conversar. É isso. Acho que podemos divulgar no Instagram, né, Sara, as regrinhas do sorteio em breve. Isso. Certamente, pelo que a Sara falou aqui para vocês, tem tudo a ver com o espírito do Vencenciar, né, Marcão? É exatamente o que a gente tenta fazer aqui. A Sara veio muito bem a calhar nesse sentido. Muito, encaixou muito bem na equipe, comandando o meio campo. E aí, acho que a gente pode deixar também umas palavrinhas finais aqui para os nossos ouvintes, né? Certamente esse é o nosso último episódio de 2022, que esse ano realmente reservou surpresas muito gratas para nós. A Sara abriu o episódio de hoje comentando a respeito de a gente estar no Spotify entre os 10% dos podcasts mais compartilhados do mundo. Isso nos deixa bastante felizes mesmo, porque vocês sabem aqui, a gente, como tem atividades profissionais específicas, a gente não depende de dinheiro, né? A gente não monetiza o Vencenciar, então a gente realmente o trabalho é feito voluntariamente e de formiguinha, como o Marcão sempre fala. A gente não cobra nada, não ganha nada com isso aqui, então ele vai crescendo organicamente, né? E simplesmente é uma massagem no nosso ego. A gente vê que esses números vão sempre aumentando, né? O número de ouvidas, o número de países que vão sendo alcançados. Tem uma meta para 2023, que é entrar na África. A gente não conseguiu invadir aquele continente tão importante ainda, e tem países ali que falam português, então a gente pode, né, colocar isso como uma meta alcançável. Se vocês conhecem alguém aí da África, compartilha com eles esse episódio, né, para eles darem uma clicada e botar o país no nosso mapa aqui do Vencenciar. E também, se vocês gostam desses episódios, ou de repente acham que podem ajudar alguém, né, com alguma temática específica aqui, por favor, compartilhem com essas pessoas, né? De repente, a gente consegue fazer como fez aqui muito durante a pandemia, que é melhorar a vida das pessoas ou até acabar salvando a vida de algumas pessoas, né?
com conhecimentos de ciência que são bem importantes, mas que às vezes ficavam bem presos dentro da academia, e agora com as nossas vozes aqui, a gente consegue, de repente, né, inspirar pessoas e salvar talvez até a vida delas. É isso, gente. Então, chegamos a mais um ano de vivenciar. Eu estou muito feliz que a Sara tenha entrado para a equipe para nos ajudar, né? Estou muito feliz com o resultado, né, de ficar entre os 10% mais compartilhados do mundo. A gente não esperava isso, né? E espero que a gente consiga continuar atingindo pessoas aí, levando ciência, né? Então, eu queria deixar aqui o meu abraço, né, e agradecimento a todos que participaram dos nossos episódios, a todos que ouviram, compartilharam, né? E principalmente aqui ao Geis e a Sara pela parceria nesse ano. Espero que 2023 seja um ano ainda melhor para a gente. Gente, valeu. Feliz ano novo para todos vocês, para todos os ouvintes, para a Sara, para o Jason. E ano que vem a gente está de volta. É uma honra participar desse podcast. Fico muito feliz de ter entrado. Quero continuar e ficar o máximo possível. Mesmo depois de formada, eu vou continuar aqui, que semestre que vem é o meu último semestre na UFSC, que eu espero. E é isso, queria deixar uma mensagem final, né? Eu acho que, concluindo o que a gente falou, é importante deixar claro que as pessoas, elas têm poder, né? Por mais que elas achem que não, a gente sempre pode fazer uma diferença na vida de outra pessoa, a gente sempre pode tornar o mundo um lugar melhor, fazendo o que a gente ama, principalmente, né? Inspirando outras pessoas a fazerem também o que elas amam e sempre pensando no próximo, né? Acho importante a gente se conhecer bem, porque assim a gente tem o que dar para o mundo. Então, é importante o autoconhecimento, né? E eu falo bastante sobre isso no livro. Porque a gente tem que ter o que dá, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa muito influente, um dono de TV, conversou comigo, na época que eu estava dando entrevista sobre os meus livros, né? E ele falou que o amor, ele é tipo um balde, né? E você tem que ter o amor ali para você. E você tem que ser seletivo para quem você dá esse amor, né? No sentido de para quem você dá a sua atenção, assim. E eu complementei falando que não, eu acho que é um pouco diferente. A gente tem esse balde de amor e a gente precisa encher ele o suficiente para transbordar e a gente conseguir dar esse amor para o mundo também, né? E eu acho que a gente, como cientista, eu como quase cientista, tem muito a dar para o mundo, tem muito a mostrar, e até quem não está ainda nesse ponto, né? Sempre tem algo que a gente pode oferecer para o mundo para tornar ele um lugar melhor. Então, essa é a minha mensagem final aí do ano. Boas festas para todo mundo, feliz ano novo, e a gente se vê em 2023. Feliz ano novo, galera! Uhul!